Você sabia que Jesus não veio para fundar uma religião? Ele veio fazer algo diferente. Na verdade, ele até repudiava as pessoas que viviam sob os aspectos da religiosidade. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Se eu te perguntasse agora o que exatamente é o reino de Deus, o que você responderia para mim? Na verdade, muitos cristãos nunca pararam para pensar sobre o que realmente o Senhor Jesus veio trazer aos homens. Alguns têm a ideia de que ele é uma pessoa assim inacessível. Muitos ainda acham que ele ainda estaria pregado na cruz. E tem outros que acreditam que ele nem existiu, não existe. De fato, a grande maioria das pessoas religiosas se comportam assim. A religião para eles é uma forma de se aliviarem das dores, dos sofrimentos da vida. Mas vamos lá, vamos começar a refletir um pouco mais. O que exatamente é uma religião? No termo literal e original, significa religar, religar a Deus. Ou seja, quem pratica uma vida religiosa estaria nessa motivação de se ligar ao seu Deus. Cada um acreditando de um jeito de relacionar-se com esse ser superior. Mas entre todas as religiões nós temos três principais: o cristianismo, o islamismo e o espiritismo. E o interessante é que em todas estas há a convicção que Jesus Cristo foi alguém muito importante, uma pessoa determinante para o cumprimento dos propósitos de ligação a Deus. Mas pense comigo, se Jesus é considerado na maioria das religiões, o que seria adequado fazer para nós termos a certeza de estarmos cumprindo com o propósito certo? Bom, vamos pensar. Se você quer conhecer uma pessoa e saber o que ela quer, o que ela não quer, nada mais natural que você se aproximar dela, não é verdade? Ouvir tudo que ela diz, saber o que ela pensa a respeito das coisas, da vida. Não é natural isso? Não está certo isso? Pois é, e aí que mora esse grande detalhe. As pessoas falam muito de Jesus, mas quase nunca sabem realmente quem ele é, ou o que ele pensa. E aí tem uma história que resume muito bem isso que eu quero representar para você. Havia um homem muito religioso, de nome Nicodemos. Ele era um dos principais religiosos da época de Jesus. Ele ouviu Jesus falando ao povo, fazendo milagres, e ficou assim impressionado com tanta sabedoria, tanto poder. Aí foi até Jesus e falou que Jesus só podia ter vindo de Deus porque o que ele falava e fazia não era comum. Mas aí Jesus tem um diálogo maravilhoso com aquele homem, o confrontando em todas as suas raízes religiosas e mostrando que ele estava seguindo um caminho errado, o caminho da religião, e que era necessário ele nascer de novo, dentro de um novo reino, o reino de Deus. Depois eu quero que você leia essa mensagem, essa história completa que está ali no capítulo 3 do Evangelho de João. Leia ela todinha, você vai entender esse contexto. Jesus confrontou aquele homem dizendo a ele que deixasse a religião e desse o primeiro passo para se relacionar verdadeiramente com Deus. Era preciso nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Pois é. Jesus confronta as pessoas religiosas para que deixem os seus atos ritualísticos, as suas devoções vazias, as doutrinas erradas. Ele faz isso para que as pessoas possam entrar por uma única porta, a porta do reino de Deus. Reino sempre pressupõe um rei, um território, cidadãos. Reino de Deus é exatamente isso. Existe um rei, Jesus Cristo, que convida pessoas de todas as partes do mundo a se tornarem cidadãos desse reino. No mundo, há apenas dois reinos, o de Deus e o das trevas. Se você não pertence a um, automaticamente pertence ao outro. É um ou outro. O reino de Deus, eu posso dizer para você com toda a convicção, que é o melhor lugar para que o ser humano deve estar.
lugar seguro, promissor, eterno. E aí? A qual reino você pertence? A religião, ela não garante entrada no reino de Deus, não garante. Pelo contrário, normalmente ela afasta. Afasta. Ao longo dos tempos, por exemplo, os homens estimulados e manipulados pelas trevas, pessoas começaram a criar seus próprios rituais religiosos, doutrinas falsas, acreditando e praticando tanta coisa que está tacitamente contrária à vontade revelada de Deus nas Escrituras. Uns acreditam, por exemplo, que uma pessoa para se salvar tem que se purificar ao longo de mortes e reencarnações. Outros acreditam que Deus colocou intermediários para a salvação. Pessoas que viveram de forma piedosa e ganharam o poder de interceder pelos homens aqui na terra. Por isso devem receber orações, adoração, devoção e outras crenças também que desmantelam essas doutrinas absolutas de Deus. E com isso se afastam da porta, da verdadeira porta do reino de Deus. Olha só, o Senhor Jesus é a única porta para entrar neste maravilhoso reino. A sua morte, a sua ressurreição, garantiu a entrada gratuita para todos que desejam esse relacionamento verdadeiro, íntimo com Ele. É verdade. Então eu quero sugerir algo muito importante para você. Deixe os rituais religiosos que não estão descritos e ordenados pelo rei e passe a ouvi-lo diariamente, conhecer a pessoa, seus pensamentos, o que quer, o que não quer. Pegue uma Bíblia Sagrada e comece a ouvir a doce voz desse rei, junto com o seu espírito. E aproveite a caminhada por esse reino. Uma caminhada que começa um pouquinho aqui na terra e depois continua eternamente lá no céu. E o que é melhor? Viver uma vida religiosa ou nascer de novo para viver no próprio reino de Deus? Se quiser a segunda opção, Jesus Cristo é esta porta.